E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar de A3, que era uma das estreias que eu mais estava esperando. A3 é um anime que estreou agora nessa nova temporada e ele é baseado em um jogo para smartphone que foi lançado lá em 2017. E no jogo, o jogador ele assume o papel de um diretor, né, de uma espécie de treinador de um grupo de teatros e tu precisa treinar os teus atores. Basicamente os personagens que vão protagonizar o anime são os personagens que a gente tem dentro do jogo. Eu me enrolei tanto pra jogar esse jogo que eu acabei nem jogando. Eu queria até ter jogado em live, eu já falei, mas eu acabei nem jogando, nunca jogando. Então, tipo, agora eu fiquei nisso, eu tenho ele baixado no celular e tudo, e agora eu vou assistir o anime sem entender droga nenhuma do jogo. O nosso protagonista é o Sakuya Sakuma, que é um rapaz aí de 17 anos que ama teatro. Teatro é tudo pra ele ama atuar, e ele agora faz parte de uma trupe de teatro. Só que tá tendo um pequeno problema. Essa trupe, ela tem um espaço próprio, um teatro próprio, só que ele tá prestes a ser demolido. Isso na primeira apresentação do rapaz. Quem chega nesse local é a Izumi Tachibana, que é uma jovem que recebeu uma carta aparentemente endereçada ao pai dela, e ela foi até esse lugar para saber um pouco mais do que estava acontecendo. Chegando lá, ela dá de cara com um homem chamado Sakio, que tá prestes a demolir o teatro. Aparentemente o teatro tem uma dívida muito grande e eles estão prestes a demolir. A menina então, vendo aquela cena terrível e vendo o diretor do teatro implorando para eles não destruírem, principalmente pelo fato de que hoje é a primeira apresentação do Sakuya, né? Porque, como diz ele, um ator, depois da sua primeira apresentação, é que ele nunca vai esquecer, e fica pensando no menino, em como ele se sentiria se logo na primeira apresentação dele ela fosse cancelada porque o teatro foi destruído. Aparentemente, sem nenhum cliente, sem nenhum ingresso vendido, eles não vão esperar. Só que então a Izumi, que tá assistindo tudo, ela diz que ela vai assistir a peça. Eles assistem a peça, que é basicamente o menino sozinho atuando, porque atualmente o Sakuya, ele é o único integrante da trupe de teatro. Depois da apresentação do rapaz, que inclusive é um desastre, ele não tem o menor jeito ainda, né, mas ele é um iniciante, ele acabou de começar a atuar. O Sakio tá prestes a derrubar o teatro de novo, e a Izumi protesta fortemente, e ela diz inclusive que aquele teatro, né, que foi do pai dela uma vez, o pai dela mandou ela pro teatro pra tentar reerguer as coisas. O pai dela, aparentemente, há 8 anos atrás, ele simplesmente sumiu do mundo. A menina também não sabe nada dele, e desde que então ele sumiu, o teatro vem à decadência, atingiu uma dívida gigantesca que ele não consegue pagar, e agora tá prestes a ser demolido. O Saki decide dar uma chance a eles, e ele propõe que eles encontrem mais 2 integrantes até o final do dia, até o pôr do sol, pra começar a montar uma das trupes. O teatro ele era muito popular por se manter sempre na ativa, e ele tinha 4 trupes diferentes, uma para cada estação do ano, e isso basicamente também é o conceito que vai dividir as temporadas, né, as partes do anime, né. Como vocês sabem, a gente vai ter uma primeira temporada agora de janeiro a março e uma outra de julho a setembro, e essas temporadas elas todas vão ser divididas nas trupes. Nessa primeira a gente vai ter a temporada de primavera e de verão, e basicamente isso aí também funciona no jogo da mesma forma. Tem 4 trupes, 4 grupos diferentes de atores. Eles aceitam o desafio para evitar que o teatro seja demolido, e eles vão então atrás de outras pessoas para participarem. Eles tentam de tudo, inclusive a gente tem vários momentos de vergonha alheia. Eu acho que o episódio inteiro a gente tem muitos momentos cômicos de vergonha alheia. E o primeiro integrante que eles vão conseguir é um menino que aparentemente estuda na mesma escola do Sakuya, só que ele é um ano mais novo. O Masumi é um rapaz muito bonito, jovem de 16 anos, e a única coisa pela qual ele aceita participar é o fato de que a Izumi é a diretora. Aparentemente ele ficou apaixonado por ela. Quando ele pergunta se ela faz parte ou se ela é diretora, e eles respondem que sim, então ele decide entrar. Eles têm pouco tempo para arranjar outro rapaz, e o Sakuya então vê passar na rua um menino com quem ele tinha esbarrado antes. Esse menino, ele tinha visto alguns atores de rua e perguntou se existia espaço na trupe e se a trupe tinha dormitório próprio. O Sakuya lembra disso e esbarra novamente com esse garoto, e então tenta convencer ele a participar. Depois de recitar Shakespeare para chamar a atenção do rapaz, eles conseguem convencer ele a participar, dizendo que ele pode ser roteirista das peças também, já que ele disse que o que ele queria mesmo é trabalhar como roteirista e não necessariamente como ator. Eles se
juntam então e o Sakyo ele faz uma proposta extremamente difícil de cumprir. Ele propõe a Izumi que ela seja a diretora do teatro e que em um mês eles se preparem uma peça e façam uma apresentação com a casa lotada. E um ano para manter o teatro funcionando. Basicamente, essas são as condições e isso tudo ela tem que estar presente, participando ativamente como diretora. O principal de tudo é um mês para se preparar. Parece um período muito curto, muito difícil de fazer. Só que aí a gente tem aquele momento shounen no episódio, quando o Sakuya ele diz que eles vão fazer e que eles vão se dedicar e que acontecer eles vão se esforçar mais e mais e mais e mais. E daí os outros dois meninos se aproximam dele e tomam atitudes semelhantes, cada um com motivos próprios, né? Um porque acabou de entrar na companhia, o outro porque não fez nada pela diretora ainda, cada um com seus motivos próprios, eles decidem juntos que eles vão se esforçar para conseguir, e isso incentiva a Izumi que aceita as condições e eles se propõem a isso, em pelo menos um mês eles fazerem uma apresentação com a casa lotada. O resto das condições, que tem um período de um ano, provavelmente elas devem ajudar a envolver as próximas temporadas, as próximas partes do anime. Eu tava bastante inseguro quanto a essa estreia, pra ser bem honesto pra vocês, né, porque é baseado em um jogo, eu não conheço nada do jogo, as minhas amigas que jogam gostam muito. Eu inclusive acho que agora eu tô instigado e eu vou começar a jogar pelo menos um pouco antes de dormir, mas basicamente eu tava muito inseguro porque eu achei que ia ser só um monte de personagem bonito sendo jogado ali, mas não, a produção tá muito legal. A coisa que eu mais gostei nesse primeiro episódio foi o ritmo dele. Ele tem bastante equilíbrio que casa bem com o roteiro, né, e a gente começa vendo, eles começam a te entregar algumas coisas aos poucos que vão te dando uma ideia melhor de qual é o conceito do anime, né. Por exemplo, quando o Sakuya tá recitando no começo do episódio, ou quando ele recita Shakespeare pra chamar a atenção de outro rapaz. Toda a animação, arte e trilha sonora são muito boas. A animação ela é bem fluida, bem bonita, né, porque a gente precisa disso. Tem cenas em que eles abusam de um ar mais meigo, vamos dizer assim, que é os momentos onde, sei lá, tipo, o Sakuya, ele tem aquele momento shounen dele, a gente vê sempre pétalas de cerejeira flutuando, aquele tipo de coisa. Esses momentos ajudam a abusar da parte emocional do anime. Eu me vi completamente envolto emocionalmente no anime a partir do momento em que eu via a garra do Sakuya quando ele começou a se apresentar. Desde o começo, gente, isso são os primeiros minutos do episódio. Assim que ele se apresenta no teatro, aquilo já me consumiu de uma forma. Desde que eu via ele se apresentando no parque, nos primeiros minutos do episódio, aquilo já me consumiu, porque ele tava amando, ele tava ensaiando e ele tava ansioso por aquilo. Quando ele chama os meninos para participarem de uma trupe que não tem nenhum integrante ainda, só tem ele, e tu vê que ele tá ali porque ele ama teatro, ele ama fazer aquilo, e isso consegue te envolver. Eu confesso que eu fiquei surpreso do tanto que eu me senti envolvido com isso. Eu pensei que o anime ele seria muito mais superficial. Ele tá conseguindo colocar esse timing emocional de uma maneira bastante sábia e que combina bem com o ritmo desse primeiro episódio. É claro que a trilha sonora ajuda bem a construir isso, tá? A trilha sonora, ela é bem boa, ela se faz presente, ela chama atenção, ela constrói bem as cenas, né? E os personagens são um caso muito interessante, porque é uma questão muito importante que nesses jogos e nesse tipo de anime, os personagens sejam bastante singulares, porque o objetivo desse tipo de coisa é sempre que tu te apegue a algum específico. Sempre querem desenvolver a ideia de que tu escolha um favorito, ou que tu crie as tuas histórias em cima deles. Esse tipo de anime e de jogo, ele é feito pra te shippar as personagens, ele é feito pra existir uma certa competitividade entre os seus favoritos, e eles estão fazendo isso bem. Os personagens que apareceram agora, eles são bastante singulares. Logo no primeiro episódio tu já consegue distinguir eles claramente. E essa é até uma proposta de vídeo que eu quero trazer pra vocês. Eu tava pensando em fazer um vídeo falando pra vocês sobre os personagens de cada trupe conforme elas fossem saindo. Então, se vocês se interessarem por esse tipo de vídeo, eu poderia produzir um informativo, vamos dizer assim, sei lá, falando pra vocês sobre características particulares de cada personagem. Por exemplo, o primeiro da temporada de primavera de
A3. O anime é bastante promissor e deve gerar várias interações muito legais entre as personagens, porque, como eu disse, eles são bastante singulares, cada um deles. Eles têm personalidades bem diferentes, o que deve gerar boas interações, tanto pra você que quer assistir o anime apenas pra shippar e fazer fanart, fazer fanfic, quanto pra você que quer assistir o anime pela história em si, sabe? Sei lá, porque você gostou porque era ator. Eu fiz 3 anos de teatro e eu vi muito do Sakuya em mim, porque eu amava fazer aquilo, né? Eu tive que largar por causa de faculdade, esse tipo de coisa, né? Nunca foi uma coisa que eu, sei lá, eu via pra minha vida, assim. Hoje em dia, talvez pensando, se eu tivesse seguido por esse ramo, eu teria sido mais feliz. Mas não é a questão agora. Mas é que nunca foi um plano inicial pra minha vida. Mas os 3 anos de teatro que eu fiz, que a gente se apresentou em várias cidades aqui no meu estado e tudo mais, era muito legal, foi muito divertido, foi um momento muito especial pra mim. Então eu vejo no Sakuya o quanto ele deve amar aquilo ali, o quanto participar de uma peça é tão importante pra ele. A Izumi também, né, a personagem da diretora, a protagonista, ela também tem uma história muito especial por trás disso tudo. Não é só o pai dela, ela tem uma história especial, ela tem um background com o teatro, que eles nos mostram um pouco em flashback, então ela tem motivações. Cada um dos personagens, eles têm motivações particulares pra lutar por aquilo, pra querer estar fazendo aquilo, então não é como se a coisa fosse desenvolvida de uma maneira superficial. Não, os personagens têm background, eles têm motivações particulares, e isso é bastante interessante. Eu tô bastante animado, A3 com certeza é uma das estreias favoritas até agora, foi uma das coisas que eu mais gostei, com certeza até o momento tá no meu top 5 estreias dessa temporada. Ele é muito bonito, com uma animação fluida, uma trilha sonora excelente, e todas essas coisas que eu já disse até agora, mas eu acho que principalmente isso, ele é muito bonito. Ele é colorido, ele é divertido, né? Ele é atraente, ele é um anime muito atraente, e eu fiquei muito animado em assistir ele, gostei das personagens, gostei do ritmo desse primeiro episódio, né? Ele conseguiu me prender, eu não vi o tempo passar, o episódio pareceu muito mais curto do que eu imaginava, então isso é muito bom, isso é o tipo de coisa que um anime consegue me prender. Se você já assistiu A3, deixa aqui nos comentários o que você achou do primeiro episódio, né? Qual a sua opinião, pra gente poder continuar conversando. Não esquece de me dizer se vocês gostariam que eu trouxesse vídeos sobre A3, sobre os personagens, sobre os grupos, talvez sobre o jogo, talvez. Eu posso até pensar em fazer algumas gameplays lá pro meu canal de jogos, que se você não segue, você deve seguir já. Eu posso até pensar em fazer algumas gameplays por aquele canal, ou talvez fazer algumas lives aqui ou lá jogando, a gente pode pensar em alguma coisa assim. Eu vou começar a jogar hoje à noite, porque eu preciso jogar. Agora, eu acho que o aparecimento do anime, ele vai conseguir me instigar a isso, eu vou parar de me enrolar. Se gostou do vídeo, deixa o like, porque o like ajuda muito o meu vídeo a ser divulgado, ajuda o meu canal a crescer. Se é novo por aqui, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Me segue nas redes sociais, eu sou @Gotunu no Twitter e no Instagram. Eu espero que tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.